Bom dia, boa tarde, boa noite, dono ano. Tudo bem? Fazendo muitos exercícios, estudando bastante, todo mundo? Tá bom. Vamos para a nossa segunda aulinha de física do dia 31 de março. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a terceira lei de Newton. Ela é bem conhecida, é a lei da ação e reação. Então, primeiro eu vou ler aqui para vocês a descrição do que é essa lei. Então, são forças que ocorrem simultaneamente, quer dizer, ocorrem ao mesmo tempo e agem em corpos diferentes. Tá? São detalhes muito importantes. Então, a ação-reação quer dizer que, vou dar um exemplo. Quando a gente dá um soco na parede, por exemplo, meu soco super forte, sou muito forte. Quando a gente dá um soco na parede, ou um soco quando a gente tá treinando, né, exercício, socando alguma coisa assim, né, ou lembrando do boxe, assim, ou o Daniel, não sei se no Krav Maga faz algum movimento, assim, até quando vai chutar, né, na capoeira, acho que o Vini faz capoeira, Maurício eu não sei, mas quando você chuta ou quando acontece algo nesse sentido de você aplicar a força em algo ou em alguém, na boa, hein? Não vai bater em ninguém, pelo amor de Deus. Só um exemplo. Quando a gente aplica essa força em alguém, a gente sente essa força em nós, né? A gente sente a dor. Então, quanto maior a força que a gente aplica em outro corpo, a gente vai sentir essa força na mesma proporção, do mesmo jeito, tá? Porque o que diz a lei de Newton? Toda vez que eu aplico uma força, vou falar ainda da parede que aqui tá mais fácil. Se eu der um soco nessa parede, a parede, eu vou receber uma força contrária da parede, no sentido contrário, né? Porque eu tô fazendo um soco da minha direção, né? Pra parede. A parede eu vou receber de forma contrária essa dor, né? Essa força vem na forma de dor, mas ela ocorre em corpos diferentes, tá? Por quê? Eu apliquei essa força na parede, a parede aplicou essa força em mim. Tudo bem? E ela vai ser contrária e acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo bem? Deu para entender? Vejam também o QR Code lá da página 153, a 152 e 153, ela está explicando aqui um pouquinho sobre essa lei da ação e reação, certo? Outra coisa que a gente vai ver que tem lá na página 154, a gente está falando da reação normal. Reação normal ela vai ser um exemplo, tá? Que ela segue a terceira lei de Newton. Vamos entender por que ela segue a lei de Newton. Então aí na apostila de vocês têm um exemplo de um livro. Eu peguei esse exemplo mesmo, desenhei, tentei, tá? Desenhar um livro, tá? Esse aqui é um livro. E eu vou explicar pra vocês o que ele quer dizer nesse exemplo. Então lembrando que o livro, então todos os corpos, nós estamos aqui no planeta Terra, age a força-peso, né? A força da gravidade. Então, no caso, aqui o livro, ele vai ter 1 kgf de peso, quer dizer 10 newtons. A gente viu essa aproximação. 1 kgf e newton são formas de representar força, unidades de representação de força. Então, esse livro, ele tem 10 newtons. Ok, todos os corpos no planeta Terra, nós temos essa força-peso sendo exercida, tudo bem? Esse livro, no caso, como ele tem esse 1 kgf, então ele faz uma força de compressão na mesa em que ele está. No caso aqui, essa força de compressão de 1 kgf também. Só que, como esse livro está parado, ele se mantenha parado, eu preciso de um par de forças, né? Outra força aqui, formando um par com essa força de compressão, que dê um resultado zero, para fazer com que ele explique, né, por que ele está parado. E quem, né, que reage, né, a essa força de compressão do livro na mesa é a minha reação normal, a minha força normal. Que ela é também chamada de força, mas na verdade ela é um efeito, ela é uma reação. Então aqui a minha normal, para esse livro se manter parado, eu preciso que essa minha normal, ela haja de sentido contrário, certo? Para manter esse livro paradinho na mesa, ela vai ter que agir aqui de sentido contrário, mas o mesmo valor, 1 kgf.
certo? Então aqui, o meu par de força, né, da lei da ação e reação da terceira lei de Newton é a reação normal e a minha força de compressão. Se a força de compressão é 1 kgf, a minha normal, lembrando que a normal ela age, ó, de forma perpendicular, então ela é na vertical. Também tem o mesmo valor da força de compressão. 1 kgf, 1 kgf. Já continuo meu exemplo. Continuando meus exemplos com os meus desenhos maravilhosos de dar inveja a qualquer artista, né? Muito melhor que desenho, Thiago. Muito melhor. Se o Thiago estiver assistindo, eu quero ver o Thiago fazer um livro mais bonito do que o meu. Lançado o desafio, hein? Bom, vamos lá então entender. Nesse caso, a minha mão. Olha que mão maravilhosa. Super bem representada aqui, né? Tem 5 dedos. 1, 2, 3. 5 dedos é uma mão. Beleza. Vamos lá. Seguinte, pessoal. A gente tem o peso do livro, certo? Coloquei aqui novamente os mesmos dados. O peso 1 kgf desse livro. Só que aqui, pessoal, eu tenho uma força a mais sendo exercida, que é a força de 2 kgf que essa mão faz sobre o livro. Tudo bem? Então, a força de compressão que está acontecendo nesse livro na mesa é, além do peso do próprio livro, é também a força exercida pela mão. Por isso que nesse caso aqui, a força de compressão é de 3 kgf, tá? Então, não é sempre que a força de compressão vai ser igual à força-peso, tá? Nesse exemplo aqui, essa mão, ela tá exercendo uma força além da força que o livro exerce, só por ele existir, tá? Então, eu tive que somar essa força da mão, que é 2 kgf, e a do livro, mais 1. Então, por isso que a força de compressão, 3 kgf. Então, para ele se manter parado, o meu par da força de compressão, de acordo com a terceira lei de Newton, é a reação normal, que vai ter o mesmo valor para que elas se anulem, já que elas têm sentidos opostos. Então, aqui, kgf. Tudo bem? Então, aqui, no caso, 3 kgf vai ser o valor da reação normal. Tudo bem esse exemplo? O outro exemplo, ele mostra esse mesmo livro num plano inclinado, tá? Então, esse livro está inclinado e a gente tem, ó, observem esse primeiro aqui, o peso. O peso continua na mesma direção, olha aqui. Ele está inclinado, mas o peso é na mesma direção, é sempre em direção ao centro da Terra, independente da inclinação. E aí, o que acontece? Quando eu tenho essa força, como eu consigo decompor? Lembra quando a gente viu decomposição de forças? Eu posso representar essa única força, força-peso, em duas vertentes, né? Lembrando lá do triângulo retângulo? Então, eu tenho aqui, ó, eu decompus, então eu tenho a Px, então o peso que é exercido nesse sentido, né? Que faria, né, o livro descer por essa rampa. E eu tenho a PY, que mantém, tá? Esse sentido para baixo, vamos dizer assim, da rampa, tá? Essa decomposição. E o que acontece? Quais outras forças que tem que acontecer para o meu livro não descer rampa abaixo? Então, aqui, o que eu tenho, pessoal? Falando dessa não descer da rampa abaixo. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre a força de atrito. Então, aqui, APX... Na PX, pessoal, a gente vai ter uma força, essa parte, né, da força, que puxa esse livro rampa abaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma força de atrito exercida por esse local, por essa rampa. A gente vai ver como que as pessoas fazem isso, tá? Para que essa força de atrito seja igual à minha força-peso exercida na descida da rampa. Então, faz com que o livro não derrape, tá bom? E outro par, né? Falando da reação normal, porque a reação normal é sempre aquela que age de forma perpendicular no corpo. Então, eu continuo tendo
a minha força de compressão, porque o livro tem uma massa, essa massa faz com que tenha o peso, então, nesse caso, a minha força de compressão, ela também vai ser igual ao peso, tá bom? Só que, no que a gente tá vendo aqui, eu coloquei, né, que a força de compressão, para ele ficar parado, tem que ser igual ao normal. E nesse caso, a minha força de compressão, que é igual ao normal, tem que ser igual, ó, ao PY, ao valor de PY, da decomposição da minha força-peso. Deu para entender? Se não, manda uma mensagem, eu refaço o vídeo. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre força de atrito. Dúvidas? Mandem para mim. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.